Beleza, então vamos lá para a Revolução Francesa. Passar bem por cima da Revolução Francesa, emendar na Era Napoleônica para a gente poder partir então de vez para a Revolução Industrial na Inglaterra, que é a nossa quarta unidade desse primeiro bimestre, para a gente poder encerrar os nossos assuntos e poder iniciar os próximos, né? Porque o segundo bimestre já está aí. Então, muito bem, Revolução Francesa. Para ficar mais fácil de separar as coisas, a gente vai entender que ela foi dividida em 3 fases, tá? Mas antes de eu entrar nisso, vamos falar um pouco de como estava a França antes da Revolução Francesa. Por que precisou acontecer, ou por que aconteceu uma Revolução Francesa? Qual era o estado de coisas que levou a França a proclamar uma revolução intestina dentro de si mesma e que explodiu de dentro para o mundo inteiro e alcançou o mundo inteiro, né? Primeiro numa escala menor, dentro da França, explodiu, chegou até as fronteiras, tomou o resto da Europa, e como a Europa estava nessa gana imperialista, então o que acontece na Europa reflete no resto do mundo. E nessa época, né, lembrando, estamos em fins do século XVIII, já início do século XIX, entrando no século XIX. Então, muito bem, a França estava destruída, a França estava em frangalhos, a França estava sem condições de continuar de pé, não conseguia mais se suster, não conseguia mais alimentar a própria população, porque por uma série de catástrofes naturais e sociais, políticas, enfim. Teve uma temporada de tempestades e secas, então acabou com a produção já não era suficiente para toda a população. A gente lembra que a gente está no contexto de monarquia absolutista, então é aquela estrutura de clero, nobreza e servos, e o rei está acima de todos eles, o rei manda em todos, o terceiro estado é o único que trabalha e paga as contas e sustenta essa população. E tem mais um fator que entrou em ação lá no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, ainda estamos na Idade Moderna, que foi a burguesia. Esse fator de transformação é o que vai acender a chama da Revolução Francesa e vai levá-la a cabo. Então, a gente tem uma França assolada pelo tempo, pelas guerras, pela Guerra dos 7 Anos que eu acabei de falar, contra a Inglaterra, que perdeu, pela Guerra de Independência dos Estados Unidos, que ganhou, mas a França mesmo não ganhou muito com isso, porque não era em benefício próprio, era para ajudar o outro só por causa de uma rixa que tinha com a Inglaterra. Enfim, a França está afundada em dívidas, não tem mais renda, não tem mais moral com a população, ninguém aguenta mais o rei, ninguém aguenta mais a monarquia, a população não tem mais como piorar, E aí então, para tentar resolver esses problemas, o rei percebe que a situação é realmente insustentável e ele chama então a Assembleia de Estados Gerais, que é uma reunião com os 3 estados, né, com o clero, a nobreza e o terceiro estado, e os servos, com a burguesia, portanto, junto, que está no terceiro estado, para fazer uma votação e ver para onde a gente vai, né, o que a gente faz para sair dessa crise econômica, política, social, o que a gente faz. E vamos debater então, beleza. A questão é que o sistema de votação nessa assembleia era de 1 voto por estado. O clero tem 1 voto, a nobreza tem 1 voto e o terceiro estado tem 1 voto. Ainda que o terceiro estado compusesse 98% da população da França na época, eles tinham direito a 1 voto. E, obviamente, o clero e a nobreza se juntavam sempre para defender os seus privilégios, seus interesses. Então era sempre, na votação, era sempre 2-1 para clero e nobreza contra o terceiro estado. O terceiro estado não aceita e falou, isso é uma palhaçada, não serve para não me atende, não serve para mim. A galera saiu de lá, se juntou numa outra sala e falou, a gente vai ficar aqui até escrever uma constituição que atenda aos nossos interesses. A burguesia estava na frente desse movimento, estava liderando esse movimento, né? Que eram os mais esclarecidos e tudo isso, inclusive, levados, incentivados por ideais iluministas, daquele iluminismo do século anterior, que a gente também falou agora um pouco. Então essa burguesia inflamou a população contra a monarquia, em defesa dos seus próprios interesses, e a população abraçou a causa e foi para a rua mesmo, pegou em armas. E o símbolo máximo da Revolução Francesa foi logo no início dela, em 1789.
Em 14 de julho de 1789, esse número é fácil de lembrar porque é uma sequência de números depois do 1000, é 1, 7, 8, 9, crescendo. Então, 14 de julho de 1789, a galera foi pra rua, pegou em armas e invadiu uma prisão onde eles guardavam, o rei prendia os presos políticos, os opositores do partido. Então, a galera foi lá, matou os guardas, invadiu a prisão, soltou os presos, destruiu a prisão. Acabaram com a Bastilha, e a queda da Bastilha, então, é o símbolo máximo da Revolução Francesa, que isso foi em 1789. Só que não se confundam, a Revolução Francesa não foi em 1789, ela começou ali. Ela se estendeu por 10 anos. Ela foi de 1789 a 1799. Então, esse é o período de duração da Revolução Francesa. E depois a gente tem a Era Napoleônica, por mais 16 anos. Mas então, a Revolução Francesa, a gente considera ela iniciada a partir da queda da Bastilha. E aí nós teremos 3 fases, ou 3 grandes períodos. O primeiro deles é a fase da monarquia constitucional, que vai de 1789 a 1792. Nesse primeiro período, a gente tem, logo no início, ainda em 1789, em agosto, um mês depois da queda da Bastilha, então, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que era uma cartilha iluminista, na realidade. E lá ela já divulgava os ideais da Revolução Francesa, que eram, então, liberdade, igualdade e fraternidade. E é por esses 3 ideais, pelo menos teoricamente, que esses caras vão lutar por 10 anos, com uma série de reviravoltas para cá e para lá, para alcançar um resultado que a gente vai referir daqui a pouco. Então, muito bem. Só que essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, o Luís XVI, que era o rei da França na época, ele não quis assinar, ele não quis aceitar esse acordo aí. Para ele não estava legal. O que era bom para ele era manter as condições da maneira que estava. Não estava ruim para ele. Estava ruim para todo o resto, só para ele não. Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma população se levantando contra o poder constituído, contra a monarquia. Em 1791 ficou pronta a nova Constituição, aquela uma que aqueles caras que os burgueses e o terceiro estado se juntaram naquela sala para escrever e não iam sair de lá até que ela ficasse pronta. Desde 89 os caras estavam lá, né? Se juntaram na Assembleia Nacional Constituinte para escrevê-la. Em 91 ela ficou pronta e foi publicada, que determinava uma monarquia constitucional e não mais uma monarquia absolutista. A figura do rei é mantida, beleza, só que precisa ter um parlamento para regular as ações do rei. Com o voto censitário, você pode ser eleito, pode votar nos seus representantes, mas tem que ter dinheiro para isso. Acabava com os privilégios do clero e da nobreza, essa era uma das principais propostas, né? Então, essa primeira fase, ela tem ganhos no sentido de tirar os privilégios do clero e da nobreza. Nesse primeiro momento é feita a Constituição Civil do clero. Os bens da igreja, eles são tomados pelo Estado, eles são nacionalizados. Só que quem que mais se beneficiou com essas transformações? A burguesia. Não foram os camponeses, não foram os trabalhadores, não foi a galera da roça, foram os burgueses, os grandes comerciantes, os banqueiros e tal. Então, essa foi a primeira fase, que durou até 92. Foi de 1789 a 1792. Aí a gente tem o segundo período, chamado da Convenção Nacional. Esse segundo período, a gente tinha uma briga de partidos dentro da França, dentro da própria Revolução. Dentre os burgueses tinha alguns posicionamentos diferentes. A gente vai ter os girondinos e os jacobinos. E é daí que vem os nossos termos políticos de direita e esquerda. Os girondinos eram a alta burguesia, que estão associados a manter os seus privilégios. Eles lutavam pela manutenção dos próprios privilégios e uma transformação, uma reforma no sistema, e não uma revolução. Eles são associados com a direita. E os jacobinos, eles já pregavam uma revolução completa, uma completa alteração do modo de fazer política e uma liberdade política e econômica maior para toda a população, para todos os componentes do terceiro estado e não só a burguesia. Esses caras são associados com a esquerda. E o líder deles, nesse momento, chamava Maximilien Robespierre. A gente vai falar um pouco mais desse cara porque ele vai liderar os jacobinos que vão ganhar frente nessa briga nesse primeiro momento e vão compor o governo nessa segunda fase da Revolução. Essa segunda fase chamada de Convenção Nacional, que foi de
92 a 95. 1792 a 1795. Esse período também é chamado de período do terror, porque o Robespierre, ele era tão absolutamente fissurado, fixado, né, nos ideais da Revolução, que ele prendia, perseguia e matava todos os que fossem contrários à Revolução. Só que ele perdeu a mão. Ele estava mandando matar todo mundo que ele desconfiasse que era contrário aos ideais da Revolução. Muita gente morreu, milhares de pessoas foram guilhotinadas nesse período não pelo Robespierre, né? Ele não baixava a guilhotina lá, mas a mando dele. Então os jacobinos, esses revolucionários radicais, extremistas, eles se isolaram do poder, eles perderam o apoio da população. O próprio Robespierre, ele foi guilhotinado em 94 porque ele estava perdendo a noção das coisas, da realidade, e então abriu um vácuo de poder que foi aproveitado pelos girondinos na terceira e última fase da Revolução, chamado período do Diretório. Foi de 95 a 99. Houve uma nova Constituição, os girondinos revogaram todas as transformações que os jacobinos tinham implementado. No meio do caminho, o rei foi preso, ele tentou fugir, foi pego, voltou, tentou fazer um plano com a Áustria e com a Prússia para invadirem a França e proclamarem uma guerra contra ela, porque a ideia dele era que se a França se envolvesse numa guerra e perdesse, ela ia voltar para os braços da monarquia pela sua própria proteção, segurança, enfim. Mas esse plano, essa conspiração, ela foi descoberta, o rei foi julgado por traição, foi guilhotinado eventualmente, e aí a gente tem um novo governo, né? uma nova política. Primeiro pela mão dos jacobinos, depois pelos girondinos, e eles estão promovendo uma série de transformações no sentido de melhorar as coisas para o terceiro estado e abolir os privilégios do primeiro e segundo estado, do clero da nobreza, só que as coisas não melhoraram para a população. A situação política continuava bastante delicada para os camponeses, para os operários e tal. Ainda não estava bom. Foram precisos 10 anos de treta, de quebra-pau, de se pegar de porrada na rua com um opositor do partido, de fazer marcha, de derrubar, de invadir prisão, de destruir prédio, destruir patrimônio. 10 anos de baderna e confusão civil para chegar num ponto de não tá bom ainda para o terceiro estado. Não é aceitável. Não é aceitável. E os girondinos, eles tinham ainda muita oposição no governo. Só que tinha um cara, vale ressaltar que durante esses 10 anos a França esteve em guerra constante internamente e por fora também, contra potências externas que tinham receio dessa revolução se espalhar e querer derrubar as outras monarquias. Então, várias outras potências, vários outros países faziam guerra contra a França e, surpreendentemente, a França resistiu. Resistia e resistiu até o fim, fez frente a todos esses caras, ganhou uma série de batalhas. E tinha um general em particular que se destacava. Então, tinha um general em particular que se destacava muito nessas batalhas, né? Ele era um excelente estrategista, enfim. E o nome dele era Napoleão Bonaparte. Então, ele foi convidado a fazer parte desse governo e ele assumiu através de um golpe de Estado. Então, acabou o diretório e iniciou-se o consulado. O consulado já marca o início da Era Napoleônica em 1799. 10 anos depois do início da Revolução. Consulado porque era um governo dividido entre 3 cônsules, o Napoleão e mais 2. O principal era o Napoleão, depois ele tirou os outros 2 e ficou só ele mesmo, enfim. Então na Era Napoleônica